É isso! Bem-vindo ao 14º dia da guerra no Irã. Vamos dar uma olhada na situação. De modo geral, pode-se dizer até agora que os Estados Unidos e Israel dominam completamente a superioridade aérea no Irã. No geral, a frota do Irã foi quase destruída. A força aérea está praticamente inoperante, se ainda existir. Bases de lançamento de drones e mísseis foram alvos específicos e, em parte, também muito danificadas ou destruídas. Como os sistemas de defesa antiaérea, em sua maioria quase inutilizáveis. Ainda assim, Estados Unidos e Israel não vão vencer a guerra desse modo, se continuarem assim. Eles sabem disso, a internet está cheia de repórteres. As opiniões estão completamente divididas, e fatos e opiniões quase não podem mais ser diferenciados. Enquanto alguns repórteres pouco entusiasmados vivem atualmente um sonho molhado após os ataques dos Estados Unidos, na realidade se desenha um quadro que mostra força militar, claro, mas sem um objetivo real. Vamos dar uma olhada nos últimos acontecimentos no Irã e depois vou mostrar por que os Estados Unidos não podem vencer a guerra se continuarem como estão. Vamos começar com o tema importante. Por algum motivo, e eu não sei porquê, mas por algum motivo foi alegado há alguns dias que o Irã teria minado o Estreito de Hormuz. Claro que alguns youtubers sedentos por cliques acabaram repetindo isso, mas eu decidi conscientemente não incluir essa informação no meu relatório, porque não consegui encontrar absolutamente nenhuma prova que pudesse confirmar isso. Agora, o ministro da Guerra também escreve que não há comprovação de que o estreito tenha sido minado. Então acho que esse assunto está encerrado por enquanto, até que se prove o contrário. Novas imagens de satélite confirmam relatos anteriores e grandes perdas da Força Aérea Iraniana na base aérea de Khatami com o 8º, base aérea tática ao nordeste de Isfahan. A imagem mostra que nos ataques aéreos israelenses da semana passada, aparentemente cerca de uma dúzia de aviões foram atacados e destruídos na base. Entre as aeronaves danificadas ou destruídas, segundo as imagens, estão vários F-14 Tomcat, além de outros caças da Força Aérea Iraniana. A base é considerada um dos locais mais importantes da Força Aérea Iraniana. As perdas afetam, portanto, uma parte da já limitada frota de caças operacionais do país. Seguimos falando sobre a Força Aérea. Representantes militares dos Estados Unidos confirmaram a queda de um avião-tanque KC-135 Stratotanker da Força Aérea dos Estados Unidos no oeste do Iraque. De acordo com representantes do Exército dos Estados Unidos, ocorreu um acidente durante uma missão de apoio a operações aéreas em andamento sobre o Irã. Segundo as informações, 2 aviões-tanque estavam em operação conjunta quando ocorreu um incidente que levou à queda de uma das aeronaves. O Comando Central dos Estados Unidos, ou seja, o CENTCOM, declarou em um breve comunicado que a segunda aeronave conseguiu pousar em segurança. Ao mesmo tempo, o comando enfatizou que a queda não foi causada por fogo inimigo ou por danos ao avião-tanque Stratotanker, por exemplo, como aconteceu com o F-15 e na semana passada. Em vez disso, tudo isso indica um acidente durante a operação. O KC-135 Stratotanker é, afinal, uma das aeronaves de apoio mais importantes da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele serve principalmente para reabastecer caças e bombardeiros, permitindo que essas aeronaves realizem missões muito mais longas. A tripulação mínima de um KC-135 é composta por 3 pessoas, o piloto, o copiloto e o chamado operador de boom, que é responsável pelo reabastecimento de outras aeronaves. Os Estados Unidos, no entanto, relatam 6 pessoas que provavelmente morreram. Aqui está, aliás, uma foto do segundo avião-tanque após o pouso. Graças a Deus! É bom que sempre tirem fotos no aeroporto, assim posso analisá-las depois. Eu não sou especialista, mas para mim isso não parece resultado de uma tentativa de abate, já que não há marcas visíveis de estilhaços na empenagem, como normalmente se vê em ataques de defesa antiaérea. Se eu encontrar uma foto, posso mostrar como isso normalmente acontece. Isso aqui está limpo demais e para mim parece que houve uma colisão aqui. Os Estados Unidos pretendem liberar parte de suas reservas estratégicas de petróleo, afirmou o presidente Donald Trump à emissora local 12. Segundo ele, Washington planeja reduzir um pouco as reservas para pressionar o preço do petróleo. Com mais oferta no mercado, busca-se conter a alta dos preços da energia.
As reservas dos Estados Unidos ficam principalmente na costa do Golfo, Texas e Louisiana. Atualmente, elas somam cerca de 415 milhões de barris de petróleo bruto, o que equivale aproximadamente ao consumo global de petróleo de apenas 4 dias. A liberação dessas reservas geralmente é utilizada em situações de crise ou em grandes oscilações de preços para criar estabilidade de curto prazo no mercado de energia. E aí já chegamos ao primeiro problema. Porque o atual desenrolar da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã revela um problema estratégico fundamental. A abordagem militar dos Estados Unidos e de Israel até gera efeitos táticos, mas até agora não levou a um resultado estratégico claro. Se o padrão das operações anteriores continuar, uma vitória militar real é extremamente improvável. No início da operação, os Estados Unidos e Israel apostaram em um conceito clássico da moderna guerra aérea: a eliminação rápida da liderança inimiga. Nos primeiros dias, conseguiram principalmente eliminar figuras centrais do aparato de segurança iraniano, incluindo comandantes militares de alto escalão, principais representantes da Guarda Revolucionária e outras pessoas-chave da liderança militar e política. Esse tipo de ataque de decapitação, ou seja, a destruição direcionada de um sistema de liderança, faz parte do arsenal das estratégias militares ocidentais há décadas, principalmente dos Estados Unidos, e já foi utilizado em conflitos anteriores. Porém, o principal problema dessa estratégia surge rapidamente. Lideranças podem ser trocadas. Estados, especialmente sistemas autoritários com estruturas de poder fortemente ideologizadas, principalmente aqui em um estado muito islâmico, estão preparados para compensar rapidamente as perdas na liderança. Foi exatamente isso que aconteceu no Irã. Em pouco tempo, a liderança política foi reorganizada e a sucessão foi estabelecida, continuando politicamente o mesmo curso de antes. Com isso, o golpe original perde grande parte de seu efeito estratégico. Mesmo que algumas pessoas sejam eliminadas, o problema permanece. Os sistemas continuam existindo como um todo. Pelo contrário, esses ataques podem até gerar um efeito oposto, fortalecendo ainda mais a coesão interna e reforçando narrativas anti-ocidentais. Outro problema estratégico, no segundo, é a ausência de uma oposição interna que possa ou venha a ser apoiada militar ou politicamente. Historicamente, intervenções militares só costumam ter sucesso quando são acompanhadas por uma força local, que possa assumir o poder após a queda de um governo. Em conflitos assim, até agora, não se vê estrutura semelhante. Não existe nenhum movimento organizado dentro do país que trabalhe abertamente com os Estados Unidos ou Israel, ou que seja capaz de estabelecer um sistema de governo alternativo que, por exemplo, seja pró-Ocidente ou atenda aos interesses do agressor. Sem esse tipo de força interna, a abordagem interna e militar fica restrita a ataques aéreos e ações limitadas contra infraestrutura militar ou geral. Esses ataques podem destruir instalações militares e enfraquecer capacidades, como ocorreu com a Força Aérea, mas não alteram a situação política do país. Ao mesmo tempo, o Irã aparentemente segue uma estratégia que depende fortemente do fator tempo e da pressão econômica. Militarmente, Teherã é claramente inferior aos Estados Unidos, mas estratégias assimétricas permitem prolongar o conflito e aumentar os custos para o adversário. Um componente central dessa estratégia é a sabotagem da infraestrutura energética regional. Ataques a refinarias, instalações de energia ou rotas de transporte afetam diretamente a alta estabilidade dos mercados globais de energia. A interrupção temporária da produção das refinarias na região, assim como as restrições no Estreito de Hormuz, já mostram os primeiros efeitos. Essas perturbações não causam problemas apenas na região, mas também têm consequências imediatas para o mercado mundial como um todo, especialmente para as economias ocidentais, que dependem fortemente de preços de energia estáveis. Com isso, o conflito assume cada vez mais uma dimensão econômica, trazendo risco político aos Estados Unidos. O aumento dos preços da energia afeta diretamente o clima político interno. Em um ambiente político onde as eleições desempenham um papel central, consequências econômicas como essas podem exercer uma pressão considerável sobre o governo. Além disso, há outro dilema estratégico. Os meios militares dos Estados Unidos são enormes, mas as possibilidades de uso são politicamente limitadas. Uma grande ofensiva terrestre contra o Irã seria militarmente. O
país possui grandes forças armadas, combinando o exército regular e a guarda revolucionária, com cerca de 1,6 milhão de homens, além de um enorme obstáculo geográfico, que é a sua topografia. O Irã é um país enorme, com extensas regiões montanhosas. Esse tipo de terreno favorece os defensores e dificulta especialmente invasões em grande escala. Enquanto isso, parte das forças armadas iranianas tem ampla experiência em guerra assimétrica e combate de guerrilha. Para uma invasão, isso significaria que mesmo um sucesso militar rápido não levaria automaticamente a um controle estável. Um cenário semelhante a conflitos como Afeganistão ou Iraque. Essas experiências moldam a cautela política dos Estados Unidos. Uma invasão em grande escala exigiria enormes recursos financeiros e militares, podendo se estender por anos ou até décadas. No Afeganistão foi igual. Ninguém sabia quanto tempo duraria, e acabou se arrastando por uma eternidade. Muitos outros conflitos seguem esse padrão. Os custos políticos de uma guerra assim seriam enormes, como vemos na Ucrânia. Outro ataque, realizado pela Rússia e não pelos Estados Unidos, também deveria ter terminado rápido, mas já está no 5º ano. O conflito chega ao 5º ano sem perspectiva de fim. Por isso, a estratégia atual se limita a ataques aéreos e operações navais. 2 grupos de porta-aviões e navios de guerra de escolta formam a espinha dorsal da presença militar. Essas forças podem atacar alvos continuamente, mas elas não servem para controlar um grande país, nem política ou militarmente, especialmente pelo ar. Isso leva a outro problema central, a ausência de um estado final claramente definido para a guerra. Operações militares precisam de um objetivo político claro. Um ponto em que se possa declarar que a operação foi concluída com sucesso. No início do conflito, vários objetivos foram mencionados. O enfraquecimento do eixo da resistência, destruição do programa de mísseis iraniano, neutralização das capacidades militares e até possível mudança de regime. Quanto mais o conflito se prolonga, mais esses objetivos somem da comunicação oficial. A mudança de regime quase não é mais citada. Isso mostra que até os políticos reconhecem como é difícil atingir esse objetivo. Em 10 de março, houve uma conferência interessante onde o ministro Rubio não mencionou mais esse objetivo. Sem clareza, surge um vácuo estratégico. Os ataques aéreos podem continuar, mas eles não levam necessariamente a uma situação em que uma vitória seja claramente identificável. A infraestrutura pode ser destruída, mas também pode ser reconstruída. Instalações militares podem ser atingidas, mas o sistema que as opera permanece e pode adquiri-las novamente. Para o Irã, essa situação pode ser parte de uma estratégia de longo prazo. Prolongar o conflito o máximo possível, aumentar os custos da guerra e, ao mesmo tempo, sobreviver militarmente e fortalecer ainda mais o regime na manutenção do poder. Mesmo que instalações e casas sejam destruídas ou demolidas, podem ser substituídas depois. O que é decisivo sob essa perspectiva não é apenas o sucesso militar imediato, mas principalmente o desgaste político e econômico do adversário. Se essa dinâmica continuar, o conflito pode entrar em uma fase em que ambos os lados tentam apresentar sua própria narrativa. Os Estados Unidos poderiam declarar após atingir seus objetivos militares ou eliminar certa liderança política ou capacidades militares que o conflito está encerrado e se retirar. Ao mesmo tempo, o Irã divulgaria sua própria versão do conflito e afirmaria que sobreviveu ao ataque e resistiu aos Estados Unidos. E o regime ainda está de pé, e tudo continua como antes. Agora eles simplesmente vão reconstruir tudo de novo. E agora todos odeiam ainda mais o Ocidente. Isso gera um cenário estrategicamente problemático, uma guerra sem vitória clara e com custos elevados para todos. A questão central permanece em aberto. Como esse conflito deve terminar? Sem um objetivo político claro e sem uma estratégia realista para alcançá-lo, a guerra corre o risco de entrar em uma fase de ações militares permanentes, que até produzem manchetes espetaculares, mas não provocam uma mudança sustentável na situação estratégica. E o Irã pode simplesmente prolongar isso. O Irã pode, se os Estados Unidos declararem o fim da guerra, enviar mais drones ao Oriente Médio e atingir novamente geradores de energia ou depósitos de petróleo. Os preços seguiriam subindo, então os Estados Unidos reagiriam, talvez explodindo simbolicamente alguns prédios, e uma semana depois o Irã repetiria o ato.
Para eles não custa nada, mas para nós tem grande impacto. Agradeço aos assinantes, membros do canal e equipe Auge. Agradecimento ao Tenente Coronel Renek, Stiller 30, Frederick Meyerhofer. Inscreva-se, curta, comente e até o próximo boletim.